reunido na segunda-feira e eu vou passar as resoluções que o Conselho tomou. Em relação à volta dos cultos presenciais, o Conselho decidiu aguardar que sejam adquiridos equipamentos e materiais de controle e higienização. Montou também uma equipe composta por mim e pela Aline. Essa equipe vai ficar responsável de treinar treinar os voluntários e para controle e orientação dos cultos. Então, logo nós tenhamos todos esses materiais e equipamentos, o culto retorna assim, com tudo que estiver pronto. Assim que estiver tudo pronto, a gente informa o Conselho e o Conselho informa quando será a data de início do nosso culto presencial. Em relação às obras da igreja, o Conselho determina terminar o trabalho do telhado, suspender as obras até que os recursos sejam levantados. Eu já mandei uma foto hoje pelo grupo da igreja. Vocês já viram que o portão foram colocado, o portão grande de estacionamento foi colocado. O portão pequeno no fundo do terreno ainda não foi colocado, mas as telhas que estavam ali embaixo já subiram. Tem mais telhas para chegar, e assim que elas chegarem vão subir também. O presbítero Jorge havia me informado que ainda está sendo finalizada a parte de alvenaria do telhado. E por esse motivo as telhas não podem ser colocadas. Então, logo o serviço de alvenaria acabe, as telhas vão começar a ser colocadas. O Conselho também resolve solicitar empréstimo junto à junta patrimonial da IPB. Aprova a solicitação de verba emergencial no valor de 75 mil, decide convocar a Assembleia da Igreja para aprovar, assim que os trabalhos presenciais voltarem. Então, assim que a Igreja voltar às atividades presenciais, será convocada uma Assembleia Extraordinária, e nessa Assembleia é para que a Assembleia vote, né, sobre a solicitação desse valor de empréstimo. A tesouraria apresentou o relatório parcial e o Conselho resolveu aprovar o relatório parcial em seus termos. Decide também que assim que nós voltarmos, vamos fazer a eleição de oficiais. E para isso será convocada uma assembleia, assim que retornarmos aos cultos presenciais, para a eleição de 4 diáconos. O Conselho determina também descanso pastoral, conceder descanso pastoral, o descanso de uma semana sem remunerar ao pastor. O pastor está muito cansado e ele precisa descansar. O trabalho dele em derrubar essas paredes, mesmo a gente ajudando, mas o trabalho dele foi intenso. E ele está esgotado. Inclusive, eu pedi no grupo para que nós estivéssemos orando por ele. Ele está tendo dificuldade em dormir à noite. E isso tudo por conta de ansiedade de ver a igreja caminhando nas suas atividades. Ele precisa descansar, então essa semana, se a gente pudermos deixar ele descansar, vai ser muito útil para ele, para a gente poder renovar, para que ele possa renovar as suas forças. Temos certeza que Deus está no controle, mas é necessário que a gente também entenda o lado humano que o pastor tem. Ele é muito esforçado, ele é muito dedicado, e isso tudo, muitas das vezes,
acaba desgastando ele demais. Então, eu vou pedir aos irmãos que colaborem para que a gente possa deixar ele descansar essa semana. Vamos orar por ele e vamos permitir que Deus age na sua vida, para que ele possa, na segunda-feira, voltar a pleno vigor, né? Bom, nós vamos estar abrindo nossas Bíblias no texto que eu deixei separado, em Romanos 12, verso 1 e 2. É um texto muito conhecido nosso, mas me chamou muita atenção a pergunta que eu vou fazer. Mas antes a gente vai, mais uma vez, orar, pedindo a direção de Deus, para que Ele possa falar ao seu coração, assim como Ele falou ao meu. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, na Tua presença nós estamos, muito gratos por estar aqui na Tua casa, muito gratos por ter esses jovens aqui, nos auxiliando, nos dando suporte, Senhor, para que essa mensagem chegue até a casa de cada um dos irmãos. Nós glorificamos a Deus pela vida de cada um que está aqui e rogamos as suas bênçãos sobre as suas vidas. Te pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito fale ao nosso coração agora, porque as palavras que sejam proferidas pela minha boca sejam dirigidas pelo Teu poder. Encontrem morada, Senhor, naqueles corações que estão recebendo a Sua palavra nesse momento. Nós assim glorificamos e bendizemos ao Teu santo e amado nome. Em nome de Jesus, a quem te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Nós estamos ansiosos por ver a igreja voltar. Mas para a igreja voltar, nós precisamos tomar algumas atitudes. Por isso, a decisão do conselho seria de voltar os cultos presenciais agora no dia 5. Mas a gente entende que temos muitas coisas para serem feitas. Muitos equipamentos para serem adquiridos, muitos produtos a serem adquiridos, para podermos a gente seguir todo o procedimento de higienização, tanto da igreja, quanto da recepção dos nossos irmãos, e visitantes também. Por isso, foi solicitado ao conselho que aguardasse mais um tempo, para a gente poder fazer a aquisição desses materiais. Já temos bastante coisa adiantada, estamos aguardando somente que chegue, porque foi tudo comprado pela internet. Então, até o dia 15, acredito que já esteja tudo aqui. E a gente vai estar fazendo os isolamentos dos bancos, separando, né, os bancos, porque a gente não vai poder ter a recepção total dos membros. Vai ser um número X de membros para poder vir até a igreja. E a gente vai estar montando uma agenda no grupo da igreja. A gente vai estar montando uma agenda para que as pessoas se inscrevam para vir participar. Ainda não é o momento da gente se reunir com todos. É muito triste para a gente ver a igreja só com os meninos aqui, nos ajudando. Mas eu tenho certeza que Deus está agindo, a pandemia já está sendo controlada, muitas pessoas já estão sendo vacinadas de forma natural, porque já entraram em contato com o vírus, e de uma certa forma estão sendo vacinadas. Meu filho comentava comigo que ele chegou a fazer o teste e o teste dele deu positivo. E o vírus ele já entrou em contato com o vírus e já existe o registro de vírus no seu exame. E isso deve estar acontecendo com muitas pessoas. Muitas pessoas já estão entrando em contato com o vírus e não estão manifestando nenhum problema, ou se manifestaram coisas bem leves e já estão praticamente vacinadas, né? Mas a intenção da gente estar aqui hoje é para falar sobre o culto que agrada a Deus. Você já se questionou qual é o culto que agrada a Deus? O texto de Romanos, que nós vamos ler ainda, nos fala isso bem claramente. E nós queremos compartilhar com cada um de vocês sobre isso. O texto fala para a gente assim:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto que te agrada, o culto que agrada a Deus para você, seria aquele culto que é muito longo, que não tem hora para terminar? Ou o culto que agrada a Deus para você é aquele culto muito curto, que é bem objetivo, bem rapidinho, e logo se termina a mensagem e você vai embora para sua casa. O culto que agrada a Deus para você pode ser aquele culto mais barulhento, em que as pessoas fazem muitos barulhos, onde os instrumentos são descontroladamente altos. Esse pode ser o culto que você acha que agrade a Deus. Ou você também pode achar também que aquele culto, o culto que agrada a Deus, é aquele culto extremamente silencioso, em que você ouve somente o mensageiro falando, como nós estamos fazendo aqui agora. Só tem eu falando aqui, os meninos estão me observando. Será que o culto que agrada a Deus para você é um desses? É isso que nós vamos falar. Tudo isso tem a ver com o que nos agrada. Tudo que nós falamos, o culto muito longo, o culto muito curto, o culto muito barulhento, o culto muito silencioso, tem muito a ver conosco. E às vezes nós transferimos tudo isso para Deus. Tudo isso tem a ver com nos agradar. E muitas das vezes dizemos que isso é que agrada a Deus. Mas vamos ao desenvolvimento do texto. O apóstolo Paulo, ele é categórico em colocar o dedo em cima da ferida. Imaginem vocês como dói você colocar um dedo numa ferida. Dói muito. E a intenção era essa. A intenção era doer bastante. Quando declaramos que precisamos prestar um culto racional, lógico, ou seja, um culto que tem sentido, esse é o culto que nós estamos praticando. Agora, se não há algo que não faz sentido, é uma igreja vir até os cultos presenciais, que agora vão ser cultos presenciais, assistir a palavra, sair daqui da igreja e como se fosse desligar um botão para tudo aquilo que ela recebeu, ela desligava aquele botão e começava a sua vida lá fora. O Paulo está querendo colocar isso. A gente bota Deus em esquecimento. É muito triste a gente ouvir relatos de que pessoas que estão na igreja, possuem uma característica, e quando estão lá fora tem outra característica. Aqui na igreja, elas são verdadeiros santos, verdadeiras pessoas idôneas, pessoas bondosas, mas quando saem lá fora, se transformam em pessoas amargas, em pessoas duras, em pessoas que não refletem a glória de Deus na sua vida. É muito duro isso. E Paulo está querendo mostrar exatamente isso. O apóstolo Paulo está querendo mostrar exatamente isso para nós. O culto em Israel era um culto marcado por sacrifício de animais, para o perdão dos pecados. A gente lê a Bíblia e a gente vê todo esse detalhamento. As pessoas saíam das famílias, saíam das suas casas, ofereciam os seus melhores animais para sacrifício, para um único objetivo, o perdão dos pecados. Hoje não é mais necessário fazer isso. Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado para nos purificar dos nossos pecados. Por isso,
o sacrifício que prestamos, como Paulo ensina, é vivo e santo na forma de uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Totalmente ao contrário daquela versão que nós comentamos logo no início. O nosso culto, o culto que agrada a Deus, é o culto em que nós viemos até aqui à igreja, recebemos a sua palavra, nos alimentamos, nos confraternizamos, nos consagramos e saímos daqui com o mesmo propósito que entramos, de evangelizar e mostrar ao mundo a diferença que existe entre o estar na igreja e o não estar na igreja. Estar diante de Deus e não estar diante de Deus. Paulo continua a sua súplica e ele fala: rogo-vos, dizendo, não se amolde a este século. Nós temos uma facilidade muito grande de nos moldar aquilo tudo que se faz lá fora. É muito fácil para a gente fazer o mal, mas fazer o bem, isso é muito difícil. Então, quando a gente vê uma pessoa maltratando a outra, por algum motivo, nós criticamos, mas muitas das vezes, lá na frente, nós vamos fazer de uma forma diferente, mas semelhante. Não devemos compactuar com o modo de pensar próprio da cultura e costumes comuns dos homens. Os homens que não têm a Cristo, eles têm costumes diferentes dos nossos. E Paulo está falando isso para a gente. Somos semelhantes a qualquer ser humano, exceto pelo fato de abraçarmos os valores de Jesus. Não existe diferença entre nós e as pessoas que estão caminhando lá fora. A diferença existe que nós abraçamos a causa que Jesus nos propôs. Essa é a diferença que nós temos lá dos homens lá de fora. E nós temos que fazer essa diferença. Permitamos que a mente renovada pelo lavar da palavra nos confira os padrões que Cristo dá. Se nós entendermos que o nosso culto começa aqui e não termina quando nós chegarmos em casa, o nosso modo de vida é diferente. Se nós entendermos que nós viemos à igreja para podermos prestar culto ao nosso Deus, e esse culto, ele continua nas nossas vidas, nós vamos testemunhar que nós verdadeiramente somos servos fiéis. Agora, se nós entendermos que nós viemos aqui ao culto, prestamos o culto, nos consagramos, confraternizamos, e saímos daqui e discutimos com os nossos filhos, discutimos com a nossa esposa, discutimos com o nosso vizinho, não agimos corretamente no nosso trabalho, ou não agimos corretamente no nosso caminhar na vida como sociedade, se praticamos, se abandonarmos as coisas que o Velho Testamento nos declara como pecado, adultério, roubo, glutonarias, se nós abandonarmos de fato tudo isso, o nosso culto, esse é o culto que agrada a Deus. Não pense você que você está agradando a Deus pelo fato, simplesmente, de vir à igreja, de entregar o seu dízimo, de entregar a sua oferta para a obra. Nossa obra continua sendo executada, apesar de termos diminuído a nossa velocidade. Mas a nossa obra continua, está sendo finalizada. E nós pretendemos finalizá-la para entregar à igreja. E tudo isso é por conta daquela expressão que eu tenho declarado sempre no grupo da igreja.
A igreja cresce na fidelidade do justo. Vários justos se reuniram nesse momento, estão fazendo com que a igreja cresça. Nós não estamos entregando somente os nossos dízimos, que a palavra de Deus fala que é uma referência da lei. Nós estamos entregando mais do que os nossos dízimos. E mais do que isso, é o ajuntamento de justos. Então eu entendo que a igreja está crescendo porque vários justos se reuniram para fazer algo em prol da igreja do Senhor. Se o muro está construído, foi porque justos se reuniram. Se o telhado está sendo concluído, foi porque justos se reuniram. Se aqui na frente da igreja, mandei uma foto lá para a igreja também, o antes e o depois. Se as paredes que tinham aqui foram retiradas, foram porque justos se reuniram. E quando justos se reúnem, a igreja cresce. A igreja cresce porque justos se reúnem. Mas seguindo a conclusão do nosso texto, todos os que agem assim experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor tem prazer em revelar a sua vontade para todos os que temem e adoram verdadeiramente. O Salmo de número 25, verso 12, fala para a gente que ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Às vezes você pode estar pensando que você escolheu estar aqui nesta igreja porque você escolheu. Não, engano seu. Engano totalmente. Deus trouxe você para cá. Mas você ainda não tomou conhecimento de Deus. Não tomou conhecimento do Senhor. Você teme aos seus atos, mas não teme ao Senhor. E quando você começa a temer ao Senhor, o Senhor começa a instruir o teu caminho. Se antes você tinha hábitos indecorosos, beber, fumar, quando você teme ao Senhor, você vai começar a mudar tudo isso. Quando você tinha hábitos de vícios de adultério, vícios de drogas, vícios de bebidas alcoólicas, quando você começa a temer ao Senhor, o Senhor começa a instruir você a mudar o teu caminho. Isso é uma realidade. É a palavra de Deus que está falando isso. É a mudança na vida do homem. O homem só pode ser modificado, o seu coração só pode ser modificado por Deus. Não adianta ações psicológicas, não adianta ações médicas, não adianta remédios, não adianta nada disso. O que muda o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. E quando o homem se convence do seu pecado e entende que Deus é que pode mudar a sua vida, o Senhor começa a agir na sua vida de uma tal forma que o homem começa a tomar instrução de Deus a tomar o seu caminho. Se aquele caminho que ele fazia era errado, ele vai começar a mudar, porque Deus está orientando a ele a mudar. E isso tudo está ligado à prática da igreja. O culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é aquele que nós saímos daqui e continuamos pregando o nosso culto, executando o nosso culto lá fora, dentro das nossas casas, lendo a palavra de Deus, orando com a nossa família, juntando a nossa família para fazer o culto doméstico. Como isso faz falta na nossa vida. Como faz falta a leitura da palavra de Deus. Estamos há 2 dias para fazermos o término da leitura da palavra de Deus. Eu tomei um propósito, junto com a minha esposa, de lermos a Bíblia. Nós estamos há 2 dias para terminarmos. Nós começamos o ano passado e durante todo o ano nós fazemos o nosso culto doméstico e nós estamos há 2 dias para terminar o nosso culto. E vou falar uma coisa para vocês, como foi maravilhoso tomar o conhecimento de Deus, ouvir Deus falando no nosso coração através da sua palavra. É maravilhoso. É muito melhor do que ouvirmos os pregadores que estão na internet. É muito melhor do que, porque já vem uma coisa pronta, você está recebendo direto de Deus a sua palavra. Nós não estamos recebendo nada preparado por um homem.
nós estamos recebendo uma coisa preparada por Deus. Mas a Bíblia também nos fala que a gente deve continuar pensando nas coisas do alto. Não nas daqui da terra. A gente deve voltar os nossos pensamentos para as coisas do alto. Nós não somos donos de nada aqui nessa terra. Nós somos apenas peregrinos. Logo, nossa vida será ceifada. E nós não vamos continuar nessa terra. Nós somos peregrinos aqui. E nós devemos entender que os nossos dias estão planejados diante de Deus. Nós temos um prazo para nascer e nós vamos ter um prazo para morrer. E quando chegar esse prazo, nós seremos ceifados. E nós iremos para o lar celestial. Porque nós entendemos que a nossa vida toda, nós caminhamos junto com Deus. E a promessa que Deus nos dá é essa, é do lar celestial. Mas para nós adquirirmos a entrada no lar celestial, nós devemos ter a atenção de estarmos prestando um culto que de fato agrada a Deus. Se hoje você tem um hábito de vida, que hoje na sua casa, você assiste a palavra de Deus, assiste os cultos como nós estamos fazendo na live, e você continua fazendo os seus velhos hábitos, brigando com a sua família, discutindo com o seu vizinho, tratando mal qualquer outra pessoa, isso não é uma forma de agradar a Deus. Este culto não agrada a Deus. Nós temos que entender que culto não é apenas aqueles que nós vemos presenciar aqui para agradar a Deus. Culto é a nossa caminhar de vida. Esse é o culto que agrada a Deus. Então vamos ficar atentos a isso. Vamos ficar atentos a esta palavra. Que o nosso culto, o culto que nós devemos agradar a Deus, não é o culto barulhento, não é o culto silencioso, não é o culto longo, não é o culto curto, mas o culto das nossas vidas. Esse é o culto que agrada a Deus. Deus está vendo todos o nosso caminhar. E nós vamos prestar conta dos nossos dias diante de Deus. E vai ficar muito vergonhoso para nós estarmos diante de Deus e Deus está declarando para nós qual mau testemunho nós demos na nossa caminhada de vida. Eu queria orar agora, encerrando essa mensagem, e agradecer a cada um dos irmãos que estão aí, tendo a paciência de ouvir. E eu quero orar dizendo o seguinte: Senhor, eu quero viver para louvor da Tua glória. E eu quero pedir a Ti, Senhor, que esta igreja, que está vazia agora, apenas com jovens aqui, que essa igreja que está nos ouvindo agora a Tua palavra, queira viver apenas para louvor da Tua glória. Que as suas vidas, Senhor, sejam modificadas pelo Teu Espírito. Se antes dessa mensagem eles faziam coisas que não agradavam a Ti, eu clamo que em nome de Jesus, Tu hajas sobre essas vidas. Intervenha de uma forma, Senhor, que o seu caminhar seja de um culto que agrada a Ti. Nosso Deus, nós clamamos também pela vida do nosso pastor. Pedimos que em nome de Jesus, Senhor, Tu renove as suas forças. Renove as forças da sua família, que tem lutado tão arduamente aqui nesta igreja, que tem dedicado as suas vidas continuamente na melhoria desta igreja. E a sua dedicação tem sido tão grande, Senhor, que o seu corpo físico já tem gemido, Senhor, com tal dedicação. Por isso eu rogo em nome de Jesus, Senhor, revigora as suas forças. Revigora as suas forças. Nós queremos agradecer, Senhor, pela obra que Tu nos permitiu estar executando. Nós entendemos, Senhor, que apenas pela Tua vontade, todos os recursos que foram implementados aqui, foram enviados por Ti. Porque nós não teríamos condições de fazer nada pela nossa própria força.
mas o teu agir foi imprescindível na conclusão de todo este trabalho. Tudo que está sendo realizado, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória. Não é para engrandecimento de homem nenhum aqui nesta igreja, de família nenhuma nesta igreja, mas certamente para a honra e glória do teu nome. Queremos fazer com que esta igreja seja vista pelas pessoas que passam aqui. Muitas pessoas passaram nesse terreno, receberam a tua bênção, porque passavam aqui e receberam a tua bênção, e não tomavam conhecimento que aqui existia uma igreja. E nós queremos mudar tudo isso. Nós queremos mudar isso com o nosso testemunho. Nós queremos mudar tudo isso com as nossas forças, porque tu tem renovado as nossas forças para trabalhar, para que os recursos que nos são dados, Senhor, possam ser aplicados aqui. Nós queremos te pedir para que a nossa igreja seja usada pelo teu poder. E aqui, Senhor, as pessoas que adentrarem consigam enxergar a manifestação do teu Espírito neste local. Porque esta igreja, Senhor, foi construída para ti. Foi construída, Senhor, para adorar o teu nome. Foi consagrada a ti, Senhor, para exaltar e bendizer ao teu santo e amado nome. Por isso, rogo a ti, capacita-nos a nós, a cada um de nós, que possa nos mover, Senhor, a agir de uma forma que nós possamos executar tua vontade neste local. Nós te agradecemos assim, em nome de Jesus, a quem te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Eu queria agradecer aos meninos que estiveram aqui para ajudar, ao Ministério de Louvor. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão a todos nós. Queria agradecer a você que esteve aí pacientemente ouvindo a palavra de Deus, que ela possa ter encontrado morada no teu coração, e que logo, logo, o nosso culto presencial estará sendo efetivado. Nós acreditamos que logo, eu não vou dar prazo, porque eu dependo dos materiais chegarem. A equipe que o conselho determinou está trabalhando arduamente para voltar logo. É uma ânsia de todos nós voltar ao culto presencial logo. Mas a gente entende que precisamos ter cuidados. E esses cuidados precisam ser advindos antes da presença de cada irmão. Então, eu pedi por um pouquinho mais de paciência. Pelo pastor, nós já começaríamos o culto no próximo domingo. Mas nós entendemos que nós temos algumas práticas a executar para manter o cuidado com tudo isso. Eu quero que você tenha um pouquinho mais de paciência, continue contribuindo. A sua oferta, ela está ajudando muito a gente fazer todo este trabalho. Vocês vão receber o relatório do conselho, que foi apresentado à tesouraria, e vocês vão entender o agir de Deus na vida dessa igreja. Porque só o agir de Deus pode fazer tudo isso. Então eu agradeço. Domingo, o presbítero Kleber vai estar aqui pregando logo pela parte da manhã. E o nosso seminarista, Luiz Marcelo, vai estar aqui pregando no culto à noite. Essa semana o pastor não estará nas lives. Ele volta na segunda-feira. Mas essa semana nós estaremos dando a oportunidade dele recuperar as suas forças. E nós estamos tentando fazer o máximo para que ele possa desfrutar de tudo isso. Eu entendo que é extremamente difícil para ele fazer tudo isso. Descansar. Porque ele é muito agitado. A Adriana falava comigo agora de tarde que ele conseguiu dormir um pouco agora à tarde. E eu glorifiquei a Deus porque nós estamos orando exatamente por isso. E eu quero pedir a você que ore por ele. Ore pela família dele. Porque eles estão lutando aqui incansavelmente. A luta dele é tão grande que nos traz até constrangimento. Ficamos envergonhados porque muitas das vezes não conseguimos acompanhar ele. Tamanha é a sua vontade de ver a igreja progredir, da igreja melhorar, da igreja fazer o seu papel nesse local. E a gente fica até constrangido, por muitas das vezes não conseguir acompanhar. Então ore pela vida do nosso pastor, ore pela vida do presbítero Kleber, que estará pregando aqui no domingo da manhã, ore pela vida do seminarista Luiz Marcelo, que estará pregando aqui no culto à noite. Ore por esses meninos que estão aqui incansáveis. Eles largam todos, vêm de trabalho, vêm direto para cá,
para poder fazer essa atividade se realizar. Estão fazendo muito mais ainda. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um deles. Porque tem sido instrumentos usados na mão de Deus para dar suporte a toda a igreja. Nós não conseguiríamos fazer nada disso se eles não estivessem dando esse apoio aqui para a gente. E nós conseguimos nos ver, conseguimos compartilhar a palavra de Deus uns com os outros, por conta do trabalho que eles estão executando. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês todos. E vamos orar pela nossa igreja para que tudo volte ao normal, dentro do possível. Deus abençoe, uma boa noite. Nós glorificamos assim a Deus, que abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe.